Ok. Well, it's wonderful to be in this city of Poços de Caldas, É maravilhoso poder estar nessa cidade de Poços de Caldas, but it's more marvelous to be here with God's dear beloved children. mas ainda é mais maravilhoso poder estar aqui com os amados filhos de Deus. For me, I'm looking forward to what our Lord is going to speak to us during this week. E quanto a mim, eu estou ansioso por ver aquilo que o Senhor falará conosco nessa semana. In my estimation, it is the most important topic we could ever talk about. Na minha estimativa, esse é o tópico mais importante que nós, por algum motivo, podemos tratar. So, for the times that I'm going to be responsible, Então, no tocante aos momentos de compartilhar sobre os quais eu estarei responsável, I would like, by the help of the Holy Spirit, eu espero que pelo auxílio do Espírito Santo, to focus on the greatness of the Son of God. o foco na grandiosidade do Filho de Deus. So the Lord helping us tonight, we want to focus specifically on the Son, Então, se o Senhor nos assim permitir, com o auxílio dele, focalizaremos no seu Filho. and in the other times to focus on the Son as the apostle, Nos outros momentos, nós compartilharemos sobre o Filho como o apóstolo and lastly to focus on the Son as our great high priest. e, finalmente, nós focalizaremos no Filho como nosso grande sumo sacerdote. Now, our dear brother has already read the theme verses for our week together, O nosso irmão já leu o versículo tema da conferência dessa semana, and I don't want to add much to what he has to say, e eu não quero adicionar muito mais àquilo que ele já falou, except to say that I think this matter of having everything converge in Christ, a não ser que essa questão de ter todas as coisas convergindo em Cristo, everything brought back in him. ou seja, todas as coisas sendo trazidas de voltas para Ele. Now, if we stop to consider Se nós pararmos para poder considerar what a impossible responsibility that is, quão impossível é essa responsabilidade, we will realize what a great person is required to fulfill that responsibility. e quando nós vemos isso, nós podemos imaginar quão grande ou grandiosa tem que ser aquela pessoa que vai fazer isso acontecer. Now, I took a little bit of Greek when I was in school, E eu estudei um pouco de grego quando eu estava na universidade, but I've forgotten most of it. e eu esqueci a maior parte. But I did take a Greek concordance, Mas de fato, eu tenho comigo uma concordância do grego. and I went to this word that is translated converge. E eu olhei cuidadosamente o significado dessa palavra convergir. That's what it is in Portuguese, converge. Sim, isso. For our translations, usually it's summing up, bringing everything together. Para algumas traduções, a terminologia utilizada é resumindo, trazendo todas as coisas juntamente. And this word that Paul uses in this sentence E essa palavra que Paulo utiliza nessa sentença, has 17 letters in this word. ela contém 17 letras, 17 letters. ou seja, 17 letras So da you palavra can grega. imagine with all of those letters what he's trying to communicate about this wonderful person. Então você fica imaginando com essas 17 letras o que ele está buscando comunicar a respeito dessa pessoa Because it maravilhosa. says all things Porque ele diz todas as coisas in heaven and earth nos céus e na terra are going to be brought back together again. serão trazidas juntamente, novamente. Now, my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, we don't have to look around very much nós não precisamos gastar muito tempo olhando ao nosso redor to realize that some very sad things have happened in this world. para de fato identificarmos que há coisas muito tristes acontecendo neste Sad mundo. things have happened to human beings. As coisas tristes que têm acontecido aos seres humanos, Sad things have happened to the world itself. as coisas tristes que têm acontecido ao próprio mundo, And we could go on and on. e nós poderíamos prosseguir. And so let's assume that you were given the responsibility Então vamos supor por um momento que foi dada a você a to responsabilidade take this grande bagunça para poder pegar the disgraced mess and bring it all back into perfect order. e fazer com que todas essas coisas fossem organizadas de maneira perfeita. You understand what I'm trying to say? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Take the situation just as it is tonight Tomarmos a situação exatamente como ela está and agora bring it back to perfection.
e fazer com que elas possam se tornar perfeitas. Back to the original design. Ou seja, retornarem ao projeto, à concepção inicial. Our dear brother mentioned the secret God has in his heart. O nosso irmão já mencionou o segredo que Deus tem no seu coração. And I think I can absolutely be convinced E eu creio que eu já estou certamente convencido that the secret that is in God's heart que o segredo que está no coração de doesn't Deus have all of this grande bagunça. para poder resolver toda essa grande bagunça. So you can see that whoever is responsible for bringing this all back E você consegue observar que quem é o responsável para poder fazer com que todas as coisas convirjam, retornem, has to be a very special person. tem que ser uma pessoa muito especial. In my understanding, brothers and sisters, Segundo o que eu entendo, irmãos e irmãs, there's only one person in the whole universe só há uma pessoa em todo o universo who is qualified for this responsibility. que tem a qualificação para realizar essa And responsabilidade. he's none other than the Son of God, E é nenhum outro senão o próprio the Filho Lord de Deus, Jesus o Christ. Senhor Jesus Cristo. And we want to try, in the time that we have together, E nós queremos clamar no tempo que nós temos juntos, to focus our attention on him. para que a nossa atenção seja focalizada nele. I don't know if we agree on this, Eu não sei se vamos concordar com o que eu vou dizer agora, but when we consider all of the situation as we have it today, mas quando consideramos toda a situação como nós as temos hoje, what is the most important thing that could happen in your life? qual a coisa mais importante que precisa acontecer na sua vida? What could make a radical change in your life? O que poderia trazer uma mudança radical na sua vida? You want my answer? Você quer que eu responda? My answer is A minha resposta é to see our blessed Lord Jesus with clear eyes, de ver, contemplar o nosso Senhor Jesus com To os see- olhos to desvendados, see him in a bigger way. para vê-lo de uma maneira ampla. I don't think we realize Eu não creio que nós how compreendamos much it negatively affects our life o quanto que afeta negativamente as nossas vidas. when we have a small vision of our Lord Jesus Christ. Quando a nossa percepção do Senhor Jesus é tão pequena. And so I would like for us to consider together Eu gostaria de considerar juntos three portions of Scripture, three Alguns- verses of Scripture, alguns versículos das Escrituras that I think somehow focus the attention where I would like to focus it in the beginning. que de alguma forma farão com que nós possamos focalizar a nossa atenção naquilo que eu entendo que é o ponto em que nós devemos focalizar a Let's atenção. look first esta of all noite. in Matthew 16, Vamos abrir em Mateus capítulo 16 and we want to read verses 13 through 17. e vamos ler dos versículos 13 ao 17. So our brother will read these verses, Então nosso irmão lerá esses versículos and we'll just put our finger on a couple of things. e nós vamos apenas realçar algumas coisas. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it seems to me that out of the love for these 12 disciples, parece-me que por causa do amor por aqueles 12 discípulos, our Lord was looking for a special occasion. o Senhor estava buscando uma ocasião especial. It seems to me he had a wonderful way of teaching. E nós sabemos que ele tinha uma maneira maravilhosa de ensinar. He doesn't have any books, Não tinha livros, he doesn't have a classroom. não tinha uma sala de He's aula, out walking in Caesarea Philippi, e estava ali caminhando por Cesaré de Filipe. and he sees it as a wonderful opportunity to teach these 12 men a very important lesson. E ele observa que aquele momento era um momento especial para que eles pudessem ensinar aqueles 12 homens uma lição também especial. What is the lesson? Qual que é essa lição? Who is the Son of Man? Quem é o Filho do Homem? Who is this person that they've been following for almost 3 Quem é years? essa pessoa a quem eles estão seguindo por mais de 2 anos? So he introduces this lesson by asking them the question. Então ele vai dar essa lição, ensinar essa lição por meio de uma pergunta que ele fará. Who do other people say that I, the Son of Man, am?
Quem as outras pessoas aí dizem que eu, filho do homem, sou? How do they explain me? Como é que eles explicam a minha pessoa? And so the disciples gave them the answers that people were giving. Então os discípulos começaram a relatar aquilo que as pessoas diziam. And when you read those answers, Quando você lê aquelas respostas, you discover that every one of them is wrong. você observa que cada um deles está errado. That basically the disciples failed that test. Ou seja, fundamentalmente os discípulos, eles tomaram bomba nessa prova. But then the Lord focused his question. Então o Senhor agora ele focaliza a sua pergunta. And I think this is a question the Lord wants to focus on our hearts. E eu creio que é esta pergunta que o Senhor deseja focalizar nos nossos corações. Who do you say the Son of Man is? Quem você diz que é o Filho do Homem? What is your explanation? Qual que é a sua explicação? How do you describe him? Como é que você o descreve? Who is he really? Quem ele é na realidade? For many of us, he's just Jesus of Nazareth, Para alguns de nós, ele é simplesmente Jesus de Nazaré, a Galilean carpenter um carpinteiro lá da who Galileia, gathered some fishermen and some tax gatherers together and started a movement. que reuniu alguns pescadores e alguns coletores de impostos e deu início a um movimento. Now, what was the problem with these answers that were given? Qual foi o problema com aquelas respostas que foram dadas? First of all, they were all wrong. Em primeiro lugar, todas They as may have respostas estavam sounded erradas. good, Podia soar bem, but they were all wrong. mas todas estavam And incorretas. why were they wrong? Por que estavam erradas? Because they didn't have a capacity to see who Jesus really was. Porque aquelas pessoas não tinham a capacidade de ver quem realmente era Jesus. They tried to understand this wonderful person by just looking at him as a natural human being. E eles estavam tentando entender quem era aquela pessoa simplesmente do ponto de vista de um ser humano normal. And they all ended up with the wrong answer. E todos chegaram a uma resposta But please incorreta. notice, brothers and sisters, Mas por favor observem, irmãos e when irmãs. the Lord said to these 12 disciples, Quando o Senhor Jesus now disse a esses 12 these are discípulos, the answers other people are giving. essas eram as respostas que as outras pessoas estavam How about dando. you? E você? What's your answer? Qual é a sua resposta? And Peter, being the one who always spoke first, E Pedro, sendo aquele que sempre falava primeiro, hallelujah, he got the right answer. aleluia, ele alcançou a resposta correta. You are the Christ, Tu és o Cristo, the Son of the living o God. Filho do Deus vivo. Now, Peter could not pat himself on the back, couldn't congratulate himself. Pedro não poderia dar um tapinha nas suas próprias costas. So the Lord was careful to point out to Peter, Mas o Senhor foi muito cuidadoso you de did not apontar para come to this Pedro. conclusion mentally. Ele falou, você não chegou a essa conclusão simplesmente por sua capacidade mental. You didn't come to this conclusion by doing a lot of reading. Você não chegou a essa conclusão por fazer uma leitura extensa. What was the source Qual era a origem of this truth about who this person was? dessa verdade de quem era aquela pessoa? Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, Bendito és Simão Bajonas, because flesh and blood has not revealed this to you, porque não te revelaram carne e sangue. but who? Mas quem? Quem? Who? Quem foi que revelou? My Father who is in heaven. O meu Pai que está nos Now, céus. dear brothers and sisters, let's get something very clear. Irmãos e irmãs, vamos ter algo Everyone, bastante claro. every human being who wants to see who Jesus is Qualquer ser humano que deseja saber quem é o Senhor Jesus has to have the same kind of an experience. tem que passar pela mesma We experiência. must have spiritual revelation. Nós precisamos de receber revelação The eyes of espiritual. our heart must be opened, Os olhos do nosso coração precisam maybe ser just a little abertos. bit. Talvez um pouquinho. But when you said Jesus is my Savior, Mas quando você diz que Jesus é o meu you Salvador, needed to say that because you saw this is who He was. e você diz isso porque você viu quem Jesus Cristo é. So don't think that going to school, Não acho que por ir Reading à lots escola, of books, ler muitos livros, all of these things todas essas coisas will bring you to this conclusion. vão fazer com que você chegue a essa conclusão. It's true of everybody who wants to know the truth about who our Lord Jesus is. Qualquer pessoa que deseja saber a verdade a respeito de quem é o Senhor Jesus, It needs to be by revelation. tem que ser por meio de revelação. You know what our Lord Jesus says in John 12? Sabe o que o nosso I mean, Senhor, I'm sorry, in Matthew 11? sabe o que o nosso Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11? No one knows the Son except the Father. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. No one. Ninguém.
Oh, you can study all the information. Você pode estudar toda a informação. You can get other sources of information. Você pode buscar outras fontes de informação. But only God himself, God the Heavenly Father, Somente Deus, o Pai Celestial, can give us this experience pode nos conceder a of having experiência our spiritual eyes open de fazer com que os to where we olhos do nosso begin espírito to sejam see abertos, who our blessed Lord Jesus para que is. possamos começar a ver quem é o nosso Senhor Jesus. Now, it's my little understanding, brothers and sisters, É o meu pequeno entendimento, irmãos e that irmãs, too many of us as God's dear children que muitos de nós, filhos queridos de Deus, don't see him as clearly as we need to. não veem o Senhor Jesus tão claramente quanto In deveríamos. other words, that we see him as that person Porque nós devemos ver como aquela who, pessoa who has all the resources necessary que possui todos os recursos necessários to bring God's creation back to perfection. para trazer a criação de Deus à perfeição. I've been trying to think of an illustration, how we can illustrate this. E eu tenho pensado sobre como nós podemos ilustrar isso. But let's suppose you have a very, very expensive car. Vamos supor que você tem um carro muito caro And one day you're out driving, e um dia você está ali dirigindo and foolishly you went too fast, e de repente você está correndo demais and you smashed the car. e você bate o carro. Beautiful car. Carro maravilhoso, But you're a perfectionist. mas você é um perfeccionista. In order for you to accept that car the way you want it to be, Para você de fato usar aquele carro novamente como você it gostaria needs que to ele be fosse, perfectly restored to its original design. ele tem que ser restaurado ao seu projeto inicial. What is this secret God has in his heart? Qual é o segredo que Deus tem no seu What is coração? this secret, brothers and sisters? Qual é o segredo? Please, I hope you understand. Eu espero que você compreenda. Our God is a perfectionist. O nosso Deus é He's the perfeccionista. only real perfectionist. Ele é o único verdadeiro And he can perfeccionista. afford to be a E ele perfectionist pode ser um because perfeccionista. he's God. Porque ele é Deus. He doesn't have to settle for something less than perfect. Ele não se acomoda por alguma coisa que seja So menos que God wants a perfeita. universe Ele é o Deus do in universo, which everything em is que tudo according to his perfect design. foi criado segundo o seu projeto perfeito. That secret he has in his heart. E o segredo que ele tem no From seu coração, eternity past, desde a eternidade that passada, he has had this deep, deep desire to have. ele tem esse desejo. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the way you and I come into a fuller experience of that a maneira como eu e você podemos chegar a experimentar isso de maneira plena is by us coming into a fuller experience of our Lord Jesus Christ. é de fato entrarmos numa experiência plena com o nosso Senhor Jesus Not just Cristo. information about him, Não apenas informação a respeito dele. but this information needs to become revelation Essa informação tem que se tornar revelação see para que vejamos with the eyes of our heart com os olhos do nosso coração who this wonderful Lord Jesus is. quem é esse Senhor Jesus maravilhoso. Now, there's another verse of Scripture Há um outro versículo in das John Escrituras 12, em João capítulo 12, verse 21. versículo 21. Verse 21. Versículo 21. These Greeks then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Is there something of that in your heart? Há algo aí no seu coração. You have the same request? Você tem esse mesmo anseio? You want to see him Você quer vê-lo more than you've ever seen him before? mais do que você já o How tenha do you visto think antes? your life is going to be radically changed? Como você acha que sua vida pode ser radicalmente How are you mudada? going to be conformed to the image of the Son of God? Como você pode ser conformado à imagem do Filho de Deus? How are you going to be able to come to the place Como você pode chegar a uma posição tal, where God can look at you? de tal forma que Deus pode olhar The para Heavenly você? Father can look at O you Pai Celestial pode and olhar para say the você same thing about you that He said about His own Son. e dizer a respeito de você a mesma coisa que Ele disse a respeito do seu You filho. remember what He said about His Son? Você se lembra daquilo que Ele disse a This respeito is do seu my filho? beloved Son. Esse é o meu filho amado. Finish it for me, please. Conclua a frase para mim. Huh? In whom I am well pleased. What's that? In whom I am well pleased. Cannot find anything wrong. Em quem eu não acho nada errado. Huh? Perfect. É perfeito.
Is it clear to you this is what God is wanting to say about you and me? Você tem certeza que é isso que Deus deseja dizer a respeito de você? Every de one mim? of his children. Cada um dos seus This is filhos. why he's a perfectionist. Deus é um perfeccionista. Many of us are satisfied just to have our sins forgiven Alguns ficam satisfeitos de ter apenas Be os born pecados again. perdoados, nascer de novo and know that we're going to heaven, e saber que vão para o céu. spend an eternity with him, E realmente despender a eternidade com Ele. and we're very satisfied with that. E já ficamos muito satisfeitos com isso. If you're satisfied with that, Se você estiver satisfeito you com need isso, to know você precisa saber it hinders what God is seeking to do in your life. que aquilo que Deus deseja fazer com a sua vida. You remember in Philippians chapter 3, Você se lembra ali em Filipenses capítulo 3? Paul has I don't know what to call it, a testimony. Eu não sei como é que eu devo chamar isso, mas Paulo dá ali um It seems to me testemunho. it's more than a testimony. Mas é mais do que um testemunho. He tells us what it is that he wants more than anything else in his life. E ele menciona aquilo que ele deseja mais acima de qualquer coisa na sua vida. There's something that's more important than anything that he can possibly think of. Há algo que é muito mais importante do que qualquer outra coisa que ele possa imaginar. One thing. Uma coisa. What is it? O que é isso? That I may know him. Para que eu possa conhecê-lo. Brothers and sisters, can we say the same thing tonight? Irmão, será que eu e você podemos dizer a mesma Is coisa essa knowing noite? him that important to us Será que conhecê-lo é tão importante assim that para we're willing nós? to throw everything else De tal forma que nós sejamos desejosos de jogar fora on tudo the mais garbage pile lá na pilha do for lixo, one thing, por causa de uma coisa, that I might know him? para que eu possa The conhecê-lo. surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. O valor superlativo de conhecer o Senhor Jesus, o meu Senhor. Please don't think that you're going to experience the fullness of life the way God has designed it. Por favor, não imagine como você poderia experimentar a plenitude da vida que Deus planejou para você, In some other way. de qualquer outra forma. This is the only way. A única maneira é essa. And so, is there that cry in our heart? Será que há esse clamor no nosso coração? I want to see Jesus. Eu quero ver Jesus. Amen, brothers and sisters. Amém, irmãos? I hope. If it's not, cry out and ask the Holy Spirit to Se help esse- you create that cry in your heart. Se esse ainda não é o clamor do seu coração, peça ao Espírito Santo que possa criar essa vontade, esse desejo no seu coração. Maybe you've known the Lord for many years. Talvez você já tenha conhecido o Senhor por muitos anos. Maybe you've just known Him for a few years. Talvez você o tenha conhecido há pouco tempo. Maybe you're basically satisfied. E você já esteja basicamente satisfeito. If you're satisfied, you know what my prayer for you is? Se você se acha satisfeito, sabe qual que é a minha oração por Something você? will happen in your life, you'll become greatly dissatisfied. Para que algo possa acontecer com a sua vida de tal forma que você se torne You only be grandemente satisfied. insatisfeito. Only one thing can satisfy you, De tal forma que apenas uma coisa venha satisfazê-lo. knowing the Lord Jesus in a full way. Conhecer o Senhor Jesus de uma maneira plena. Back in the 1970s, Lá na década de 70, we were living on Long Island, New York. eu morava lá em Long Island, em Nova York, And there were some brothers and sisters there that wrote some songs. e havia irmãos e irmãs ali que escreviam cânticos. And even though it's many years, E ainda que tenham this passado one muitos little anos, chorus keeps coming back and back to me. esse cântico fica toda vez retornando e retornando. You ready to sing? Você está pronto para cantar? So the song simply says, I want more of Jesus. E a canção simplesmente diz o seguinte: eu quero mais de More Jesus. and more and more. Mais e mais e mais. I want more of Jesus Eu quero mais de Jesus than I've ever had before. do que eu já tive antes. I want more of His great love, Eu quero mais do teu grande amor, so rich, tão rico, so full, tão pleno so free. e tão gratuito. I want more of Jesus. Eu quero mais de Jesus. So I'll give Him all of me. E por isso darei tudo de mim. Do you know He's prepared to fill you with the fullness of Himself? Sabe que Ele está preparado para poder enchê-lo com a plenitude de si mesmo? He's willing to give you as much of Himself as you can contain. E Ele está pronto para poder dar a você o tanto que você conseguir receber dele. And if you're willing to go under the discipline of the Holy Spirit, E se você estiver disposto a estar sob a disciplina do Espírito the very Santo character of Christ. e de aprender o caráter de When we Cristo, read in the Bible about His character, quando nós lemos na Bíblia a respeito do seu that same caráter, character will be formed in us. aquele mesmo caráter será formado em nós. You remember Romans 8:29. Você se lembra de Romanos capítulo 8, versículo 29? Those whom He foreknew, Aquele que eles conheceu, He predestined. Ele predestinou. Anybody help me? Alguém pode continuar esse versículo? Predestined what?
Predestinou para to quê? be conformed to the image of his Son, Para ser conformado à imagem do seu that he filho, might be the firstborn. para que ele possa ser o primogênito. And who are the others? E quem são os outros? Us. Somos nós. That God would have billions of children Deus tem bilhões de filhos that have the same character of the Lord Jesus que Christ. têm o mesmo caráter do Senhor Jesus. Now, it'd be wonderful to say, oh, amen, I agree, it'd be wonderful. Você pode falar assim, amém, vai ser maravilhoso isso. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, you have an important, vital part to play in this. mas você tem um papel vital, fundamental, God importante doesn't nisso. force this on you and me. Deus não vai impor isso em você e There em needs to mim. be a hungering in us, Tem que haver uma fome a em deep nós, desire, um desejo profundo, cry. um clamor. I want more of Him. Eu quero mais dele. There's another example I'd like for us to look at. It's in Luke chapter 19. E há mais um exemplo que nós gostaríamos de considerar, que está lá em Lucas capítulo 19. It's hard to maybe people, brothers and sisters, remember the story. Talvez About Zacchaeus. os irmãos e irmãs devem se lembrar da história sobre Zaqueu. Now, Zacchaeus had a serious problem. Então lembra que Zaqueu tinha um problema sério. Anybody remember what his problem was? Você lembra qual que era o problema dele? He was too short. Ele era baixinho. Huh? And so when the Lord Jesus was coming and the crowds were surrounding him, Quando o Senhor Jesus se aproximou e aquelas multidões o cercaram, Zacchaeus' problem was o couldn't Zaqueu, see. ele era baixinho, não He conseguia ver couldn't see nada. the person. Ele não conseguia ver a pessoa de Jesus. Now he said, "Okay, all right, I'll wait till the next time." Aí ele não disse, vou esperar a próxima vez. Or come up with some other reason. Ou uma outra desculpa. What did Zacchaeus do? O que foi que Zaqueu fez? Let's see. Versículo 4. Verse 4. Verse 4. Go ahead. Ok, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. What do you think? O que você acha? A little loco, Ele é doido, né? huh? Would you go that far? Será que você iria até esse ponto? Would you be willing to let people say negative things about you? Você estaria disposto a permitir que pessoas falassem mal de Now, he você? was a very wealthy man, Lembra que ele era um homem muito a rico. very wealthy tax gatherer, Ele era um coletor de impostos muito rico. well known in this city. Era conhecido na cidade. And so all of this he had to consider. Ele tinha que levar em conta tudo isso. Am I willing to risk all of that just to see this person? Será que eu estou disposto a abrir mão disso tudo só para ver essa pessoa? Sometimes, brothers and sisters, it requires this kind of responsibility. Irmãos e irmãs, algumas vezes é necessário esse tipo de atitude. How desperately we want it. Quão desesperadamente nós Would desejamos. you agree with me that Zacchaeus must have wanted this very badly? Você concordaria comigo que Zaqueu queria isso muito? Huh? And he fulfilled his desire. E ele, de fato, conseguiu obter o seu que desejava. Ele subiu naquela All árvore. he wanted to do was see Jesus. Tudo que ele queria era só ver But Jesus. Jesus saw him. Mas Jesus ouviu. Come down, Zacchaeus. E ele falou, desce, Let's go to Zaqueu. your house. Vamos para a tua What casa. happened at that house that day? O que aconteceu naquela casa Oh, naquele dia? hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos e irmãs. Salvation came to that house. Salvação chegou naquela casa. Simply because Zacchaeus was willing to take this extraordinary step. Foi porque Zaqueu decidiu tomar aquele passo extraordinário. The reality is we never know A realidade é que nós nunca how sabemos the Lord is going to respond to our cry. como o Senhor vai responder ao nosso I clamor. want to say something, I don't know how strongly I can say it. Eu vou dizer algo e eu não sei quão enfático eu posso This ser. has nothing to do with becoming religious. Isso não tem nada a ver com se tornar As a religioso. matter of fact, if you're a religious person, De fato, se você for uma pessoa you like religiosa to do religious things, e você quer fazer coisas you religiosas, need to get rid of to throw it on the joga, issue pile. joga isso na pilha do lixo. All of this gets in the way. Porque isso vai realmente ficar no caminho. You think Zacchaeus was religious? Você acha que Zaqueu era religioso? I don't think so. Eu acho que não. And please know, he doesn't expect you to be religious. E saiba que o Senhor não espera que você seja religioso.
But he does listen to our cry. Mas Ele verdadeiramente ouve o nosso clamor. And maybe even right there where you're sitting now. E exatamente aí onde você está sentado agora. Just out of the quietness of your heart. Talvez ali na quietude do seu coração. Senhor Jesus, I want to know you in a fuller way. eu quero conhecê-lo de uma maneira mais I want to plena. know you as fully as possible. Eu quero conhecê-lo de maneira tão plena quanto possível. Now, I hope all of us are clear Eu espero que todos nós tenhamos clareza of how much the Son of God means to the Heavenly Father. o quanto que o Filho de Deus significa para o nosso Pai Celestial. I wish I had better language. I don't have good language when it comes to this. Eu gostaria de ter palavras melhores para poder expressar. Eu não tenho as palavras ideais para poder How can we explicar. describe the deep love that's in the Father's heart for His Son? Como é que nós podemos explicar o amor profundo que o Pai tem em seu coração pelo He's seu the filho? most important person in the universe. Ele é a pessoa mais importante no There's universo. a special love relationship between the two of them E há aquele relacionamento de amor entre os that dois, is beyond our human understanding. que está muito além da nossa compreensão humana. And so when our Heavenly Father says something about Him, Então, quando o nosso Pai Celestial fala algo a respeito do seu you filho, can be sure você pode ter certeza came deep from His heart. que veio do mais profundo So do on seu two coração. different occasions, Em duas ocasiões distintas, our Heavenly Father o nosso Pai Celestial said, diz: "This is my beloved Son, Este é o meu filho amado, in whom I am well pleased." em quem eu me comprazo. And up on the Mount of E Transfiguration, ali no Monte da Transfiguração, you remember He spoke and had to quieten Peter from talking, had to keep Peter from talking so much. e você vê que naquele momento que ele fez com que Pedro se calasse, Said, "This is my beloved Son. e o Pai Celestial diz: Este é o meu filho amado. Listen to Him." A ele ouvi. Now, dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, if the Son se o Filho means so much to the Father, significa tanto para o Pai, and we're His children, e nós somos os seus filhos, what should be our attitude toward the Son? qual deveria ser a nossa atitude em relação ao Filho? So, dear brothers and sisters, Então, queridos irmãos e irmãs, I've discovered in the Word of God eu descobri na Palavra de Deus there are 7 portions of Scripture que há 7 porções nas Escrituras. that, in a sense, the Holy Spirit takes a magnifying glass, É como se de alguma forma o Espírito Santo tomasse uma lente de strong aumento. light, Excuse me. strong light, E de alguma forma like a spotlight, ele colocasse ali um foco, um holofote, puts it on the Lord Jesus. e coloca no Senhor Jesus. So I'm going to ask our brother Mario Eu vou pedir ao nosso irmão Mário to read these 7 portions of Scripture. que leia essas 7 porções das Escrituras. I know it's a little different than what we normally do, Eu sei que é um pouco diferente daquilo que nós normalmente but fazemos, I'm trusting the Holy Spirit to do mas eu confio que o Espírito Santo possa is agir, to take what's found in these portions of Scripture que ele possa tomar essas porções das Escrituras and reveal them to your heart, e possa revelá-la ao seu coração. dear brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Please, let's not let this be another week where we just come and go do things and go home. irmãos, que essa não possa ser uma semana qualquer na qual você simplesmente Let this venha e be vá a embora, week in which we have a living encounter with our wonderful Lord. mas que possa ser uma semana na qual nós tenhamos um encontro verdadeiro com o And nosso our Senhor. vision of Him is expanded. E que a nossa visão dele possa ser expandida, possa ser mais clara, And it causes something to happen in our e hearts. possa fazer com que algo realmente ocorra no Cause nosso us to coração, give ourselves in a way that we never have before. para que nós possamos nos entregar de uma maneira que nós nunca nos entregamos antes. So there's 7 portions of Scripture. Então, as 7 porções das Escrituras. And I'm going to ask our brother Mario Eu vou to pedir- read it interpretively. You know what that means? Yeah, Hopefully. he knows. Okay. Eu vou pedir que ele possa ler essas porções de maneira interpretativa. But I want to ask you to do something too. E, ao mesmo tempo, vou pedir que vocês façam alguma coisa também. As our brother reads these portions of Scripture, À medida que o nosso irmão lê essas porções das Escrituras, trust the Holy Spirit confie no to Espírito take Santo, something specific in each one of these passages que ele possa, de fato, falar com você uma questão específica em cada uma dessas and write it passagens on your heart. e escrever no seu coração. And then when you get back away from the meeting, Então, quando você sair da reunião, spend some time meditating, gasta algum tempo meditando, thinking about, considerando and asking the Holy Spirit,
to give you real light on this matter. para de fato ele possa realmente derramar vida sobre essas So porções. there's 7 portions. Então, as 7 porções, I'm going to ask our brother to read them slowly, vou pedir que nosso irmão leia vagarosamente, and I want to encourage you to follow along e eu vou pedir que vocês acompanhem and listen as the Word of God is being read. e que vocês possam ouvir à medida que a palavra de Deus é lida. First of all, John chapter 1, O primeiro desses versículos está em João, Evangelho de João, capítulo 1. the first 5 verses, Os primeiros 5 versículos, verse 14 versículo and 14 verse 18. e o versículo 18. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, versículo 14 e versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Now let me ask you to do one more thing. Deixe-me pedir para que você faça mais uma coisa. When the Holy Spirit registers something in your heart from these verses, Quando o Espírito Santo registra algo no seu coração no tocante a esses try versículos, to remember so you can fellowship with someone else afterwards. tente se lembrar e ter comunhão a respeito disso com uma outra pessoa, com outro irmão ou Maybe irmã. husbands can tell wives the verse that the Lord spoke to your De heart. tal forma que você talvez consiga explicar por que aquele versículo falou ao seu coração. E vice-versa. For children and parents, Ou os pais com os or filhos, brothers and sisters. irmãos e irmãs. But find somebody Encontre and alguém. say, this is what was spoken to my heart from these verses. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo nesses versículos. Now, you're going to have to choose out of 7, okay? Choose. You're going to have to choose out of 7 passages. Você vai ter que escolher uma dentre essas 7 passagens. So the second portion is in Ephesians chapter 1, A segunda porção está em Efésios, capítulo 1, verses 15 to 23. versículos de 15 a 23. Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. So get your verse, okay? Então escolha aí o seu versículo. Now let's look at Philippians chapter 2, Vamos abrir então em Filipenses capítulo 2, verses 5 through 11. versículos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. And then in Colossians chapter 1,
Colossenses capítulo 1, verses 13 through 20. versículos de 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. 23, sorry. And then in Hebrews chapter 4. Hebreus capítulo 4. I'm sorry, chapter 1. Desculpa, Hebreus capítulo 1. The first 6 verses. Os primeiros 6 versículos. 1 through 6. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. And then in Revelation chapter 1. E agora em Apocalipse capítulo 1. Verses 12 through 16. Versículos de 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. And then the first half of verse 17. A primeira metade agora do versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Chapter 5 of Revelation. Capítulo 5 de Apocalipse. This is the last portion. Então essa é a última das 7 porções das Escrituras. Ask our brother to read the whole chapter. E eu vou pedir ao nosso irmão que lê todo o capítulo. Revelation 5. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. All about one person. Todos esses trechos a respeito de uma única pessoa. Hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos e irmãs. This is the one who is bringing all things back. Esse é aquele que está fazendo com que todas as coisas sejam He's trazidas de volta. restoring everything. Que está juntando tudo. You know what's included in that everything? Você sabe o que está incluído nesse tudo? Ernie Heil, O Ernie Heil, Mario Fernando, o Mário Fernando. and you. E você? You're part of this restoration. Você também é parte dessa God is restauração? not going to finish his job until he can look at you and see his son in you. Deus não vai ter concluído a sua obra até que Ele veja em você Now, I don't know how o seu you filho. respond to that. Como é que nós vamos responder a isso? But who else can promise you that? Quem mais pode prometer a você isso? Who else? Quem? Nobody. Ninguém mais. And out of great love for you, E por causa do seu grande amor por você, makes his son the model. Ele faz com que seu filho seja o modelo. And says, I want you to be exactly like him. E eu desejo que você seja exatamente como ele é. I want your character formed in him. Eu quero que o caráter dele I seja want you formado to em be able to você. have fellowship with me the same way he has with me. Eu quero que você tenha comunhão comigo da mesma maneira que ele tem comunhão comigo. Now the Lord helping us, E se o Senhor realmente nos ajudar, we're going to spend some time fellowshipping about the so great a salvation. nós teremos a oportunidade de compartilhar da tão grande salvação. Hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos e This irmãs. is a great salvation. Essa é uma grande salvação. Think about it. Pense nisso. God, because of his son, Deus, por causa do seu can filho, take the worst sinner, toma o pior dos the pecadores, most helpless, hopeless sinner, aquele pecador que não tinha mais esperança, and recover him E to where rest- he can see Christ formed in him. e o restaura até o ponto em que Cristo é formado nele. This is included in this bringing all things back. E isso também está incluído em ele trazer todas as Now, it coisas para o filho. includes the heavens and the earth and all things that were created. Inclui todos, o céu, a terra e todas as coisas que foram criadas. But may I put it this way? Deixa eu colocar da seguinte The maneira. place where God's eyes really are, O ponto onde os olhos de Deus estão the thing focando, that is most important to him, aquilo que é mais importante para Deus, is his children, são seus filhos, you and me. você e eu. And to think that he not only loves us, E pensar que Ele não apenas nos but ama, he's already provided everything that is necessary. mas que Ele já proveu tudo aquilo que é And necessário. he's waiting for you and me to say, amen, let's finish the job. E Ele simplesmente está aguardando que você e eu possamos dizer amém, que o Senhor possa concluir a sua Not obra. be satisfied with what you've already experienced. E não ficarmos apenas satisfeitos com o que nós já temos. Hallelujah for what you have already experienced. Aleluia por aquilo que nós já temos. But it's not all. Mas não é tudo. The job is not finished. A obra não está completa. And there ought to be something in our heart that says, I want the job finished. E tem que haver algo em nossos corações que diz, eu quero que essa obra se Therefore, I complete. give myself completely to you. Portanto, eu me entrego I totalmente para commit Ti. myself to learn the lessons I need to learn. E eu me entrego a Ti para aprender as lições que eu tenho que aprender. I want to discover this indwelling Christ in a fuller, richer way. E eu quero conhecer a esse Cristo de uma maneira, na sua habitação plena em mim. Now, I don't know if you were able to get a phrase or a sentence out of these verses that our brother read. Eu não sei se você já conseguiu destacar uma frase desses versículos que nosso irmão leu.
I want to share the ones that impress my heart. Mas eu gostaria de compartilhar um que realmente I impressiona o didn't meu find it coração. easy to select. É muito fácil de selecioná-lo. Because think about all the wonderful truths Pense a respeito de todas as verdades maravilhosas that are shared with us here in this portion, in these portions of que são Scripture. compartilhadas conosco nessas 7 porções das Escrituras. All about this wonderful person. Todas elas a respeito dessa pessoa maravilhosa. So I want to put my finger on the things that impressed my heart, E okay? eu gostaria aqui de indicar aquelas que impressionaram meu Going coração. back to John chapter 1, Então vamos lá, o Evangelho de João capítulo 1. in him all things came into being. Por meio dele, tudo foi feito. Um minutinho só. Just one second. Not what verse it is, sorry. Não, it's okay. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Versículo 3. How many things? Quantas coisas? How many? Por Quan- favor. Quantas? Total? Todas. Everything. Totus. Yes. Does that mean everything? Isso significa tudo? Who? Quem? Quem é a pessoa? Who did this? Quem foi que fez isso? Now I can almost assure you without, I'm not trying to be unkind to us. Eu posso afirmar para vocês, eu não quero ser deselegante. But probably you and I never even thought about this being the reality. Talvez você e eu nem mesmo tenhamos considerado isso como sendo uma This realidade. Jesus that we know. Esse Jesus a This quem Christ conhecemos, that we know. esse Cristo a quem The Son conhecemos, of God. o Filho de Deus, He's the one that brought it into being. foi Ele que criou todas as And coisas. John is so convinced, E João foi tão What does he convencido. say? O que ele diz? nothing that came into being has come into being except through him. E nada do que foi feito senão por meio dele. Ephesians. Efésios, There's a verse 21, versículo 21. a little phrase. Uma pequena frase ali. Far above all. Acima de todo principado. Acima de todos. You Em know, inglês. I discovered in these verses that we read Eu descobri nesses versículos que nós lemos some great superlatives. há alguns superlativos grandiosos. They're wonderful. São maravilhosos. They put into words E é colocado em palavras. something that's difficult for us to even think about. Para nós, aquelas coisas são até mesmo difíceis de se pensar nelas. When we think about our Lord Jesus right now, Quando nós consideramos nosso Senhor Jesus agora, how many of us think about him far above all? quantos de nós realmente o considera In the como highest position in the acima de universe? todas as coisas, na posição mais alta do universo? Hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos e That's irmãs. a wonderful person. Essa é uma pessoa maravilhosa. He didn't get there by corruption. Ele não chegou ali por meio de corrupção, He got there because he's the only one qualified to be there. mas ele chegou ali porque ele é o único que tem a qualificação de estar ali. In the Philippian passage, chapter 2 of Philippians, No capítulo 2 de Filipenses, you know the phrase that got my heart? sabe qual foi a frase que capturou meu coração? Every knee shall bow. Todo joelho se dobrará. Not just then, it should bow now. Não apenas então, mas agora. What prevents you and me O que impede você e a from mim bowing our knee before him de dobrarmos os nossos joelhos and diante dele declaring him to be soberano in our life? e declarar como sendo soberano nas nossas vidas? You know, soberano seems to have more meaning than Senor. Você percebe que a palavra soberano era muito mais cheia de significado do que a palavra Senhor. So if there's a difference in our understanding, let's go for the soberano. Então, se houver alguma dificuldade na nossa compreensão, vamos utilizar o termo soberano God, we're going to bow our knee. para que nós possamos curvar, We can do it dobrar now. os nossos joelhos. Nós podemos fazer isso agora. We can do it before this night is over. Nós podemos fazer isso mesmo antes dessa noite ser concluída. Colossians chapter 1, Colossenses capítulo 1, verse 18. versículo 18. First place in everything. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. First place in everything. Em todas as coisas ter a primazia ou o primeiro lugar em todas as coisas. Now that you can spend some time meditating about. Eu acho que seria interessante você gastar algum tempo meditando a respeito First disso. place in everything. O primeiro lugar, ou a primazia em todas as coisas. Hebrews chapter 1, Hebreus capítulo 1, verse 3. versículo 3. He upholds all things by the word of his power.
Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Is this the Jesus that you know? Esse é o Jesus que você conhece? That's what the Word of God says. É o que a palavra de Deus diz. What about in Revelation E ali em Apocalipse, chapter 1? capítulo 1, I have to confess to you, verse 17 is my verse. eu tenho que confessar que o versículo 17 When é I o meu saw versículo. him, when I saw him, I fell at his feet like a dead man. Quando o vi, caí a seus pés como morto. See, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if we're going to have this kind of response in the relationship to our Lord Jesus, se nós tivermos esse tipo de resposta em relação ao then nosso we're Senhor going to have to Jesus, see him in a bigger way. de fato nós teremos que vê-lo de uma maneira mais ampla. We're going to have to see him with greater clarity. Nós temos que vê-lo de uma maneira mais clara. And then in Revelation 5, E agora em Apocalipse capítulo 5, the last verse, worthy is the Lamb. o último versículo, digno é o Cordeiro. Now we sing that song, Nós cantamos esse cântico, but brothers and sisters, irmãos e do irmãs. we have some understanding Será que nós temos alguma compreensão? to say that he is digno, Digno, that's correct. worthy? De podermos de fato dizer que ele é digno. Who else is worthy? Quem mais é digno? According to Revelation 5. De acordo com o capítulo 5 de Could they Apocalipse. find anybody else? Eles encontraram algum outro? Couldn't find Moses Moisés? or Abraham Abraão? or any of the other prophets? Ou algum dos outros profetas? Who? Quem? Nobody there. Não tinha nenhum ali. But then there was one worthy, Mas havia um que era digno. one like a lamb slain. É o cordeiro que havia sido Who is recém-imolado. he? Quem é ele? Our Lord Jesus Christ. O nosso Senhor Jesus Cristo. And he is the only one worthy, brothers and sisters. E ele é o único digno. And since he's the only one worthy, E uma vez que ele é o único there shouldn't digno, be one hesitation não deveria haver qualquer for you hesitação and I to give ourselves 100%. para que você e eu nos entreguemos 100% a ele. Let him finish the job he started in our life. Para que ele possa concluir a obra que ele iniciou em nossas vidas. Well, I wanted to spend some time fellowshipping in Hebrews chapter 1. E eu gostaria de gastar algum tempo compartilhando ali em Hebreus capítulo 1. But I know for some of you it's been a long day. Mas eu sei que para alguns de vocês tem sido um dia muito longo. I don't want to exhaust you. E eu não quero exauri-los. But let's go back and look at what the writer says about our blessed Lord. Mas vamos retornar ali e ver o que o escritor nos fala a respeito do nosso bendito Senhor. Chapter 1. Em Hebreus capítulo 1. He mentions 7 things Ele menciona 7 coisas about our wonderful Lord. a respeito do nosso Senhor maravilhoso. Let's just quickly go through them, okay? Vamos rapidamente considerar cada uma delas. Well, let's just point out, first of all, Vamos inicialmente indicar God has spoken in many different ways, que Deus falou de muitas maneiras, but He's spoken in a super special way. mas Ele falou de uma maneira super especial. You remember in John 1:18? Você lembra ali em João capítulo 1, No man versículo has seen 18? God at any time. Ninguém viu a Deus, The only begotten Son who's in the bosom of the mas Father. somente o unigênito, o Filho unigênito no seio do He has Pai. explained. Ele explicou is. quem é Deus. Remember in John 14? Lembra lá em João 14, The Lord said to Philip, quando o Senhor diz a Filipe: I've been so long with you, tem estado tanto tempo convosco and you don't recognize me? e vocês não me He reconhecem. who has seen me has seen the Father. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e in irmãs, our wonderful Lord Jesus, o nosso Senhor Jesus, we have man as God designed him. We have man as God designed him. no Senhor Jesus nós vemos o homem da maneira como Deus o criou, o planejou. So we have the explanation. Ali no Senhor Jesus nós temos a explicação. This is what God always had in his heart É isso que Deus sempre teve no seu coração for human beings. para o ser humano. Dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e please irmãs, don't ever let yourself think nunca se permitam pensar that it was God's idea for us to become sinners. que era o propósito de Deus que nós nos tornássemos pecadores. God never wanted there to be one sinner. Deus não queria que houvesse um só pecador. And just because there's a lot of them,
Mas pelo fato de haver muitos deles, doesn't mean that this is what God wanted. não significa que era isso que Deus queria. If you want to really know what God desires, Se você de fato quer saber o que Deus desejava, in our Lord Jesus, no nosso Senhor Jesus, you see man as God wanted him, você vê o homem como Deus queria que and ele you fosse. see God as he really is. E você vê Deus como Deus verdadeiramente é. In this wonderful person. Ambos nessa pessoa maravilhosa. So here in Hebrews chapter 1, Aqui em Hebreus capítulo 1, 7 things he mentions. são 7 coisas mencionadas. First of all, he's heir of all things. Em primeiro lugar, ele é o herdeiro de todas as coisas. That takes some thinking about. Isso realmente requer que nós consideramos Just com so we cuidado. underline this matter, all things, he's the heir of all things. De tal forma que nós possamos prestar atenção que ele é o herdeiro de todas as coisas. Secondly, Segundo lugar, he made the ages. He created the ages. ele criou as eras no inglês, ou em português, ele criou o universo. In other words, as you read about what has happened in human history, Em outras palavras, quando você lê aquilo que aconteceu na história do ser you humano, see, God has had to divide things into ages. Deus dividiu esse período em eras. Who's been responsible for doing this? Quem foi o responsável por fazer isso? God the Son. Deus o Filho. He's a radiance of his glory. Ele é o resplendor ou a radiância You da sua glória. when the disciples went up onto the Mount of Transfiguration Você se lembra quando os discípulos foram ali no Monte da Transfiguração? in Matthew 17? Mateus 17. What happened? O que aconteceu ali? Huh? What happened, brothers and O que sisters? aconteceu, irmãos? Who our Lord Jesus really was revealed. Aquilo, quem o Senhor Jesus verdadeiramente This was era, foi God. revelado. God walking around in a human body. Deus caminhando ali num corpo humano. So he could say, if you've seen me, you've seen the Father. Dessa forma, o Senhor Jesus podia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. We beheld his glory. E nós contemplamos a sua Glory glória. the only begotten of the Father. A glória como do unigênito do Pai. He is the exact representation of God's nature. Ele é a expressão exata da natureza de Deus. You probably heard the story about this little girl. Você se lembra da história dessa garotinha? She was sitting in the kitchen with her mother one morning, Ela estava sentada na cozinha ali com a sua mãe, and certo she dia, had some crayons and a piece of paper, e ela tinha ali alguns lápis de cor e and pedaço she de was papel, drawing a picture. e ela estava ali fazendo desenhos. So the mother said, "My daughter, what are you doing?" Aí a mãe perguntou: filhinho, o que você está fazendo? "I'm drawing a picture." Ela falou assim: eu estou fazendo um desenho. And the mother said, "Who are you drawing a picture of?" E a mãe perguntou: você está fazendo desenho de quem? "I'm drawing a picture of God." Aí ela falou assim: eu estou fazendo desenho de Deus. The mother waited a moment, A mãe esperou por um and momento she said, "Now, my daughter, e ela falou assim: minha filha, nobody knows what God looks like, ninguém sabe como Deus se so parece. you can't draw a picture of him." Então você não consegue desenhar Deus. You know what she said? Sabe o que ela disse? "When I'm finished, they will know what he looks like." Então ela falou assim: mas quando eu terminar de desenhar, todo mundo vai saber como é Brothers Deus. and sisters, Irmãos e since irmãs, our Lord Jesus came here, desde que nosso Senhor he Jesus veio à walked in a Terra, human body. ele caminhou no seu He corpo lived humano. a perfect life. Ele viveu uma vida perfeita. What you see in him is who God is. O que você vê nele é o que é Deus. And what you see in him is what God is trying to produce in every one of his E o que children. você vê nele é aquilo que Deus deseja produzir em cada um dos seus And filhos. all of us who are here tonight, E para todos nós que estamos aqui nessa the noite. cry of God's heart is every one of us E o desejo do coração de Deus é que cada um fully de nós conformed to the image of his Son. sejamos completamente transformados à imagem do Don't seu be filho. satisfied with something less. Não se satisfaça com nada I know menos. it's expensive. Eu sei que é custoso. I know it's not an easy road to go, Eu sei que não é um caminho muito fácil de andar. but I want you to think about the final product. Mas eu gostaria que vocês pensassem no produto final. What do you think? O que você acha? Maybe it's worth it? Será que vale a pena? Dear brothers and sisters. Queridos irmãos e irmãs. He upholds all things by the word of his power. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Now, this is another thing we usually never even give a thought about. Essa é uma daquelas coisas que normalmente a gente nem pensa, nem Who's holding considera. all of this thing together? Quem mantém, quem sustenta todas essas coisas? Now, I think it was 12 or 13 years ago. Eu creio que foi cerca de 12 I ou read 13 an anos. article Eu li um artigo about the universe. sobre o universo. And this particular writer pointed out E esse escritor, that the information he had was that there were 600 trillion stars. a informação que ele tinha é que havia 600 trilhões de estrelas. 600 trillion. 600 trilhões de estrelas. Who's keeping them all in place?
Quem é que mantém essas estrelas nas suas You posições? think I'm exaggerating? Você acha que eu estou exagerando? You think the Word of God is Você exaggerating? acha que a palavra de Deus está exagerando? It's because we don't see Him for who He really is. É porque nós não conseguimos contemplá-lo por aquilo que ele é. He is the sovereign Lord of the universe. Ele é o Senhor soberano do universo. And He upholds all things. E ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Total. Todas as coisas. There's not one thing Não há nenhuma not coisa upheld sequer by the word of His power. que não é sustentada pela palavra do seu poder. He made purification of sins. E ele fez a purificação dos pecados. What would you do about your sins? O que você poderia fazer a respeito dos seus pecados? How about if you had to face a holy, righteous God? E se você tivesse de fato estar diante de um Deus justo, Everything very clear. tudo ali exposto It's diante very dele, clear what you have done with your life. muito claro aquilo que você fez na sua vida, What are you going to do? o que você faria? Well, hallelujah. Aleluia! Our God, through His Son, has found a solution. O nosso Deus, por meio do seu Filho, deu a solução. He made purification. Ele realizou a purificação. Dear brothers and sisters, Irmãos e irmãos queridos, I remember a number of years ago eu me lembro que having alguns fellowship anos with an elderly sister. eu estava tendo comunhão com uma querida irmã anciã, And she was sharing with me different things that had happened in her life. e ela estava compartilhando comigo algumas coisas que haviam acontecido na sua vida. And she had 3 children, Ela tinha 3 filhos, 2 daughters and a son. 2 filhas e um filho. The son was in the middle, so you had the 2 older daughters on the one on one end and one on the other end. Então o filho era o filho do meio, você tinha uma filha mais velha e uma filha mais nova. And from what she was telling me, she loved this son in a very special way. E pelo que ela me falou, ela amava esse filho de uma maneira muito Even especial. when he did something wrong, the 2 daughters had to pay the penalty. Ainda que aquele menino fizesse alguma coisa errada, quem pagava eram as meninas. And then she told me, Então ela me disse, a few years ago, alguns anos I antes, saw how wrong I was, eu vi o quão errada eu estava. how I treated my son in a special way and mistreated my children. Como my eu daughters. tratava meu filho de uma maneira especial e como eu maltratava minhas 2 filhas. And I remember so clearly what she said to me. E eu me lembro tão claramente o que ela me She disse. said, Ernie, that night, Orne, naquela noite, I asked God to forgive me. eu pedi que Deus me perdoasse. And every night since then, I've asked Him to forgive me. E todas as noites subsequentes eu sempre pedi que Ele me perdoasse. Now, doesn't that sound so spiritual? E isso não soa tão espiritual? But let me ask you a question. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. After she confessed it the first night, Depois de ela ter confessado naquela God primeira didn't noite, even know what she was talking about the second night. Deus a perdoou, Deus nem sabia mais o que ela falou na segunda noite. You know what I'm trying to say? Você está entendendo o que eu quero dizer? What does He do with our sins? O que Ele fez com o nosso pecado? He removes them from us. Ele os removeu. As far as the east is from the west. Tão distante quanto o leste está do oeste. And how does that psalm finish? Como é que termina esses salmos? Never to be remembered against us again. Dos quais nunca mais se lembrará. This is a kind of a sanctification, a forgiveness that our Lord Jesus has accomplished for us. E esse é o sentido, a grandeza da purificação que o Senhor Jesus alcançou por nós. And then He sat down at the right hand of majesty. Então, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Why? Por quê? Why did He sit down? Por que ele se assentou ali? Because He was the only one qualified to sit down there. Porque ele era o único que tinha a qualificação de se As sentar we ali. discovered in Revelation 5. Da maneira como nós já lemos em There was Apocalipse no one capítulo else 5. worthy Não havia nenhum outro que era digno to occupy that place. para poder ocupar aquele lugar. So, dear brothers and sisters, Então, queridos irmãos e what I'm irmãs, seeking to fellowship with us about tonight o que eu busquei compartilhar conosco essa noite is about this wonderful, wonderful person. é a respeito dessa pessoa maravilhosa, Of our Lord maravilhosa, Jesus Christ. que é o nosso Senhor Jesus Cristo. And to come to see some of the greatness that can be ascribed to Him. Para que nós possamos de alguma forma contemplar a grandeza que lhe é conferida. And therefore, E, portanto, He deserves our whole life. Ele merece toda a nossa vida. He deserves a full surrender of our life to Him. Ele merece a nossa rendição completa a Ele. So as we go through this week and different brothers share, E à medida que nós atravessarmos a semana e ouvimos o compartilhar dos diferentes irmãos, may the Holy Spirit blend all of this together. que o Espírito Santo possa
mesclar e unir todas essas coisas, so that we can have a fuller, clearer picture of our blessed Lord Jesus. para que nós possamos ter um quadro, uma visão mais clara do nosso Senhor Maybe Jesus. we can fall in love with him in a deeper way than we ever have before. De tal forma que nós possamos nos apaixonar por Ele de uma maneira como nós nunca nos apaixonamos antes. Would you pray for us, brother? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus tão maravilhoso, Senhor. Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele é de fato incomparável. Senhor, quem se compara ao nosso amado Senhor? E realmente o clamor dos nossos corações nessa noite, Senhor, e para essa semana, é que realmente isso possa imprimir nos nossos corações, Senhor, a grandiosidade, a beleza, Senhor, do nosso amado Senhor Jesus. Senhor, que ao contemplarmos o nosso Senhor, o Senhor venha encontrar em nós um terreno fértil, Senhor, para que o Senhor possa alcançar e completar a obra de transformação que o Senhor tanto deseja executar. Senhor, que pela Tua grande misericórdia, o Senhor venha conquistar e ganhar os nossos corações. Ó Senhor, tenha misericórdia, nós carecemos de Ti. Há tantas coisas e tantas situações que fazem com que nossa atenção seja dispersa. Senhor, mas pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, que pelo menos nesses dias o Senhor ganhe a nossa atenção de maneira plena. Oramos pelos outros irmãos e irmãs, Senhor, que não puderam estar aqui, que o Senhor possa abençá-los. Aqui eles estão vindo, inclusive pela internet. Ó Senhor, que o Senhor venha ganhar no meio do Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Senhor, tenha misericórdia. Oramos pelos irmãos também que vão estar compartilhando. Ó Senhor, que pela Tua misericórdia, Senhor, a Tua unção do alto possa ser derramada, não só sobre aqueles que falam, mas também sobre cada um de nós que estaremos ouvindo. Senhor, que o Senhor possa se agradar. E, Senhor, que esses momentos que estivermos juntos aqui, Senhor, o Senhor realmente receba toda a glória, toda a adoração, toda a honra que o Senhor merece. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém.